Continuando aqui no versículo 18, nós temos aqui essa primeira oração. Vahit barachu, Vahit barachu, vazaracha kol goyei haaretz. Aqui nós temos, deixa eu abrir um pouco mais para a gente ver todos os sinais massoréticos. Então, aqui nós temos esse verbo que tem a mesma raiz barar, certo? De abençoar, daqui de cima também. E aqui nós temos, como nós temos esse complemento aqui, nós temos a forma katal aqui. Então aqui nós temos um vekatal, que continua o modo desse verbo aqui, yiktol, que expressa a ideia de desejo, certo? Verbo volitivo. Aqui nós temos as promessas, certo? As promessas feitas a Abraão no sentido preditivo. Aqui nós temos no sentido volitivo a expressa de desejo que é do Senhor, a vontade do Senhor como resultado do cumprimento dessas promessas, que ele possua o portão dos seus inimigos. E aqui, continuando esse modo, o vekatal, ele continua o modo do último verbo que o iniciou. Então, ele é uma forma de continuação. Então, aqui nós temos também, poderíamos traduzir no mesmo sentido, e que, de modo que também. Então, aqui nós temos o verbo barar, e nós temos aqui uma forma que também nós ainda vamos demorar um pouco no nosso curso a ver, que vou puxar daqui, puxar para cá, chamar a atenção aqui para essa primeira frase aqui, hit, verhit barachu, que esse tronco aqui é chamado de hit pael, por causa dessa sílabazinha hit aqui, certo? Hit é chamado de hit pael, nós ainda vamos ver. Ele tem um sentido reflexivo. Então, a ideia aqui é de que atateti, terceira pessoa comum, singular, plural, aliás, e então eles abençoarão a si mesmos, seria essa a ideia. Quem é que abençoará a si mesmo? Nós temos que procurar aqui o sujeito depois do verbo. Eles abençoarão a si mesmos, seria essa a ideia. Quem é que vai abençoar a si mesmos? Nós não temos o sujeito logo de imediato, nós temos uma locução prepositiva, a preposição beit. Eles abençoarão a si mesmos em zará, na tua descendência. E aqui nós temos finalmente o sujeito, kol goyei haaretz. Todas as nações, goim, aqui no plural construto, esse tser yod, todas as nações, como é construto, tem o de, mas tem o artigo aqui, da terra, todas as nações. Então a ideia seria aqui, e então todas as nações da terra, ou e que todas as nações da terra abençoem a si mesmas, ou pronunciem sobre elas mesmas bênçãos por causa da tua descendência, ou na tua descendência. Seria essa a ideia. Então, continuando aqui, nós temos uma oração que, de certa forma, imita algo que nós já vimos também. Continuando, a oração continua até aqui. Essa expressão Eikev Asher, ela é semelhante à construção que nós vimos anteriormente, aqui Ya'an Asher, também no sentido causal. Porque chamata, a raiz chamar significa ouvir,
porque tu ouviste, que Eikev Asher, tudo no sentido causal, porque tu ouviste, Bekoli, aqui kol significa voz, aqui o iod no final é o sufixo pronominal da primeira pessoa, certo? Como um singular, minha voz, e o beit aqui é um marcador do objeto do verbo ouvir, certo? Tipicamente você vai ver o verbo ouvir com essa preposição beit indicando o que é que se ouviu, o objeto que se ouviu, o objeto do verbo ouvir, certo? É muito comum você ver o beit como esse marcador do objeto do verbo chamar, do verbo ouvir. Às vezes ocorre lamed também, mas beit é bastante comum. Então você não deve traduzir ele como em ou como com, é simplesmente deixar ele sem traduzir, tendo essa compreensão da função sintática dele de indicar isso aqui como objeto do verbo ouvir. Então, aqui nós temos a continuação. É, é, deixa eu colocar aqui. Pronto, continuação. De modo que a tua descendência. Coloca aqui de forma mais de desejo. Possua o portão dos seus inimigos. E que. Continuando o desejo aqui. E que todas as nações da terra abençoem, abençoem a si mesmas, né? A ideia do Hitpael lá, ou pronunciem bênção sobre si mesmas na tua descendência. E aí a gente volta lá para o sentido causal. Porque Eikev Asher, porque tu ouviste a minha voz. Olha que curioso aqui que a gente tem. Deus começa o seu juramento enfatizando a razão desse juramento. Por mim mesmo eu jurei. Por mim mesmo eu jurei. Eu jurei que, pelo fato de que tu fizeste este feito, este ato, e não poupaste o teu único filho, e aí vem a promessa. Aqui, que eu certamente multiplicarei, certamente abençoarei, e como resultado disso, que essas coisas aconteçam, como resultado disso, que a tua descendência venha a possuir, que não é uma espécie de garantia necessária de que isso vai acontecer com todas as gerações da descendência de Abraão, mas é um resultado dessa bênção do Senhor sobre cada geração. E aí, novamente, quando ele sai do campo aqui da promessa e dos resultados dela, que Deus deseja que aconteçam, você tem novamente a razão dessas promessas, porque tu ouviste a minha voz. E talvez aqui você tenha uma indicação implícita de que as futuras gerações dos filhos de Abraão irão gozar desses benefícios que são contingentes à obediência, se eles de fato, assim como Abraão ouviu a voz de Deus, eles também ouvirem a voz de Deus. Então você tem uma quebra aqui no modo da predição certa, aqui de eu certamente abençoarei, certamente multiplicarei, para a parte do desejo, o resultado contingente, e aparentemente aqui esse resultado é contingente no fato de as futuras gerações, assim como Abraão, ouvirem a voz do Senhor, certo? Então, mas nota aqui como essas promessas que Abraão herdou, ele herdou
por causa daquilo que ele fez, novamente por causa pelo fato de que ele ouviu a voz do Senhor. Então ele tem duas vezes, fechar essa parte aqui. Você tem duas vezes a indicação desse porquê, a causa dessa ordem, certo? A causa dessas promessas aqui. Então a gente move aqui para o versículo 19, que é o que termina essa leitura aqui, e a gente retorna para a narrativa histórica. A gente está aqui na narrativa histórica, o Vayikol, Vayashav, aqui nota, deixa eu cobrir logo aqui a oração, Vayashav Avraham El Ne'arav, primeira oração. Então, vamos explorar aqui um pouco. Você tem aqui nesse primeiro verbo você tem um kamet sob o prefixo do Vayikol. Isso indica que essa raiz é uma raiz oca, shav. Então aqui nós temos a raiz shuv, certo? Shin, vav, beit. Shin, vav, beit, que significa retornar. Terceira pessoa masculino, singular. E aqui o sujeito Abraham. E então Abraão retornou El Ne'arav para El, os seus, aqui plural, que esse Yod aqui indica que é plural, para os seus rapazes, para os seus servos. Vayakumu, aqui novamente o kamet sob o prefixo, indicando que aqui é um verbo de raiz, uma raiz oca. Então essa raiz aqui é a raiz kof, vav, mem, kum, que significa levantar, erguer-se. E aqui está não na terceira pessoa singular, mas no plural por causa do complemento do prefixo aqui, yod. Então, eles se levantaram, que provavelmente se referindo a Abraão e os seus servos. Vayilechu, aqui não é um verbo oco, note aqui que não tem o kametz aqui sobre o prefixo, é a raiz halar, que nós já vimos várias vezes aqui, rei, lamed, kaf, certo? Rei, lamed, kaf, que significa aí. Então eles se levantaram e então eles foram yardav, juntos, aqui novamente essa palavra, quando Abraão e Isaac estavam indo juntos para a montanha do sacrifício. Aqui, Abraão, Isaac e os seus servos estão indo juntos, El, que indicando uma direção, Be'er Shavá, para Berseba, Vayeshev, aqui é a última oração, deixa eu marcar ela aqui também. Pronto, marcar essa última oração. Tudo isso aqui também é uma oração que termina aqui. Certo? Então essa última oração aqui, Vayeshev, aqui é a raiz Yashav, que significa habitar. Então aqui é singular, nós retornamos para o singular, não mais plural, como aqui no primeiro aqui, singular. E o sujeito novamente Abraão, que Yod é prefixo pronominal. E então Abraão habitou Bi Be'er Shavá. Bi Be'er Shavá. Aqui é a preposição Beit, no sentido locativo, habitar em Be'er Shavá, em Berseba. Certo? Assim que termina essa narrativa histórica com essa conclusão dessa mudança de Abraão para habitar em Berseba.
Talvez, novamente aqui, como é típico das narrativas bíblicas, talvez essa escolha tenha a ver, ou pelo menos o nome do lugar talvez tenha a ver com a promessa que Abraão recebeu do Senhor, já que a raiz do nome Beersheba tem a ver com a promessa. Be'er, que significa poço, talvez poço da promessa, alguma coisa relacionada com isso, e tenha seja uma implicação da promessa que ele recebeu da parte de Deus aqui em resposta à sua obediência. Então, o texto maçorético aqui nos indica que esse é o final de uma sessão com esse pei aqui. Então, você vai ver várias vezes um pei e às vezes um samer também sozinho, indicando divisões litúrgicas no texto maçorético. E outra indicação que nós temos o fim desse episódio é que o versículo 20 começa com a mesma expressão, Vayehi, que indica uma transição para um novo episódio, que é conectado de certa forma com esse, uma sequência desse, mas é um novo episódio na história bíblica. Vayehi, e aconteceu Achrei Hadevarim Ha'eleh, e aconteceu depois dessas coisas. Da mesma forma que nós vemos aqui no começo. Vayehi Ahar Hadevarim Ha'eleh, certo? Então, assim como nós iniciamos com isso, então o versículo 20 também é uma indicação de que isto aqui é o início de um outro episódio, de uma outra história. Então, nós ficamos por aqui com essa leitura de Gênesis capítulo 22. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de revisar bastante coisa, aprender algumas coisas novas e já ter um prenúncio daquilo que você vai ver ainda nesse curso, nas coisas que nós observamos aqui nesses versículos que você talvez não conhecia. Então, espero que tenha sido uma boa prática para você. Até a próxima leitura.